Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, a extinção da Dersa. E sobre isso eu converso hoje com o deputado estadual Paulo Correia Júnior. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo. Tudo bem, Roberta, muito obrigado por nos convidar, é sempre um prazer estar aqui com você, um programa que informa a população. Precisamos de meios como esse para trazer informações do mandato, porque às vezes a Assembleia é um pouco distante da população, que chamam de uma casa fria, mas obrigado por essa oportunidade. Seja muito bem-vindo. Vamos começar então falando, deputado, sobre uma notícia que saiu recentemente, que o senhor participou dessa decisão, que foi a extinção da Dersa. No blog do jornal A Tribuna, o título estava "Dersa será extinta sem deixar saudade". Essa é a sua opinião sobre isso? Por que sem deixar saudade? Eu creio que não só a minha opinião, como a opinião de todo cidadão da Baixada Santista, do Litoral Norte, aqueles que usam desse sistema e necessitam do ir e vir para o trabalho, enfim, para o lazer. A gente vê as reclamações durante anos, a questão da gestão, a questão do clima, né, a questão de não ter uma alternativa, a questão das filas, preferência, prioridade. Então, é um caos geral que a gente nunca conseguia, eu mesmo como defensor, montei uma frente parlamentar para discutir, fiz audiências públicas para tentar entender, e sempre quando a gente apertou e tentou fiscalizar, cobrou do governo do estado, o governo meio que falava assim, olha, na verdade a gente não pode falar muito sobre isso porque a Dersa que é responsável. Quando a gente ia falar por travessias, a gente cobrava a Dersa falava, olha, mas até certo ponto é o município que cuida, né, a CT. Jogava a bola cada um, Então, né? cada um, eu acho que agora com a extinção, falando de travessias especificamente, eu acho que a gente consegue ir na pessoa responsável. O projeto da Dersa ela era muito amplo, deixava um vácuo. Quando esse projeto chegou, enviado pelo governo, na Assembleia Legislativa, eu olhei, analisei e simplesmente deixava assim, olha, todas as questões da Dersa serão obrigação agora do governo do estado de São Paulo. Então imagina, tudo que acontecia, como as travessias, eu vou questionar o governador do estado. Então eu fiz uma emenda a esse projeto, conversei com o líder de governo, conversei com o relator do projeto, que é o deputado Gilmaci, e fiz uma proposta que nem o sistema de travessia seria interrompido durante esse processo de extinção ou uma nova constituição de uma nova empresa ou uma PPP, que ficasse responsável a Secretaria de Logística e Transportes do Estado. Então, eles acataram essa emenda e que também a Secretaria fosse a responsável pela regulamentação das filas das travessias, tanto de prioridades como preferências. A gente, através dessas audiências públicas que fizemos aqui e no Litoral Norte, a gente constatava muitas questões peculiares, em que você conta a história e as pessoas até não acreditam. Você acredita que tinha gente tendo a fila da balsa como profissão? A pessoa tinha mais de 60 anos, por ter a prioridade de ter uma fila exclusiva para isso, ela cobrava... Vendia o seu direito? Vendia o seu direito para atravessar a balsa com 3, 4 passageiros. Uma outra questão... O brasileiro é muito criativo, É né? muito criativo. É demais, Uma outra questão que é importante também a gente ressaltar. Por exemplo, a mulher grávida, ela tem preferência ou ela tem prioridade? Ela está em trabalho de parto para furar a fila? Ou é simplesmente porque ela está com 3 meses de gravidez, sentada no carro, com ar-condicionado, ela tem a preferência de... Então, são coisas que não tinham uma regulamentação, né? Então, como é que é feita essa organização? Então, nessa emenda que a gente fez, que foi acatada pelo governo, foi acatada pela Assembleia, que foi a única emenda que foi aceita e votada nesse projeto, foi a minha. Então, eu acho que foi um grande avanço que a gente fez, agradecer os colegas, os parlamentares da região também que entenderam e deram um apoio total Sim. a essa emenda, para que hoje a gente tenha o controle e hoje a gente sabe quem a gente vai cobrar. Então, deputado, só para a gente entender, se a gente fosse elencar os motivos que levaram à extinção da Dersa, quais foram? Então, creio que, como eu disse, né, a questão das travessias, a questão de que não fecha a conta nunca, o governo sempre tinha que aportar cerca de 70 milhões por ano nesse aporte, dava um prejuízo. A questão das obras,
a questão dos transportes, se você vê que em 1979, se não me engano, quando começou a questão da Dersa, está na construção de estradas, de rodovias, você vê que a Dersa começou ali com a Anchieta na época, depois começou com a Avenida Ayrton Senna, enfim, a Padre Manuel de Nóbrega. Então tem um histórico a Dersa nas rodovias, da construção. Mas você vê que foi passando o tempo e a Dersa não mais cuida dessas questões. Não é a Dersa que realiza. Na verdade, acaba terceirizando esse serviço para outras empresas. Então, sempre levando prejuízo. Você vê que a Dersa, neste ano passado, ela teve que vender parte do seu patrimônio para poder fechar no azul. Então, fechou com 29 milhões de saldo. Fechou no azul. Mas por quê? Porque vendeu grande parte do seu patrimônio. E a estimativa para esse ano é que mais ou menos 50 milhões o governo teria que aportar na Dersa para que ela não tivesse no negativo, no vermelho. Então, muito prejuízo. Eu acho que não só isso, não só essa questão, como a modernidade que vem, o famoso cabide de emprego, os escândalos, né, que deixaram também a Dersa nessa situação, que casos de corrupção, casos né? de corrupção, como o Paulo Preto, enfim. Tem muita coisa que tem que ser esclarecida, inclusive, tem uma CPI já assinada, um pedido de CPI para abertura. Isso não para mesmo com a extinção da Dersa? Não, é a mesma coisa que você, por exemplo, você cometeu um crime. Não é porque não foi no momento que você não vai ser julgado. Não, nós teremos aí a nossa apuração na Assembleia Legislativa, teremos a CPI e nós vamos atrás para apurar se as irregularidades, todas essas denúncias que tem. O Ministério Público já tem feito grande parte deste trabalho, mas cabe à Assembleia Legislativa fiscalizar também. E não é porque foi extinta que nós não vamos averiguar o que aconteceu à época. Ok, a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a extinção da Dersa. A gente volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é a extinção da Dersa e sobre isso eu converso então com o deputado estadual Paulo Correia Júnior. Deputado, a gente está falando sobre todo esse processo que começou nos últimos dias. Aprovada a extinção, quais devem ser então os próximos passos do governo? Então, isso que a gente questionou bastante. Então, nós estamos aí. Desde que nós assumimos esse segundo mandato, nós temos essa proposta de extinção, que foi no dia 15 de março desse ano. Nós ouvimos bastante os técnicos do governo e para que eles pudessem ter uma perspectiva de agora ter uma concessão ou uma PPP, que na verdade é isso que eles pretendem fazer com as travessias, esse é um assunto, eles não sabem se no geral irão apresentar uma proposta de uma nova empresa, uma fundação de uma nova empresa, ou se irão privatizar tudo que a Dersa fazia, né, por partes, por módulos. Então, isso o governo ainda não apresentou para a gente. O que a gente sabe, a princípio, é que o governo do estado é o responsável pelas questões da Dersa. Ponto. Não existe uma proposta ainda concreta do que vai ser feito. Do que será feito. O que existe, sim, é que será feito um plano para a demissão daqueles funcionários que querem, né, um plano especial. Demissão voluntária? Uma demissão voluntária, né? Isso já se discute, mas não tem nada ainda formado oficialmente. Existe também a questão do patrimônio da Dersa. O que eu vejo que o patrimônio será vendido para pagar dívidas, né? Tem dívidas ainda. A Dersa tem 1,13 bi de dívidas. Então, com certeza será avaliado o patrimônio, mas ainda não foi passado nada para a Assembleia Legislativa de concreto do que será feito. Agora, então, não se sabe como ficaria o sistema de travessia sem a Dersa. Se sabe só de quem é a responsabilidade, mas como é que funcionaria? Então, não tem uma proposta. Hoje, na verdade, a Secretaria de Logística e Transportes, ela assume a responsabilidade das travessias. Isso nós conseguimos, foi uma vitória nossa de conseguir isso, ó, responsável é a Secretaria. Agora, se a Secretaria vai fazer um PPP, ou se fará parceria público-privada, uma parceria pública-privada, ou se fará uma concessão, né, isso ainda não tem uma proposta do governo para até então. O governo, segundo os técnicos e os secretários, eles dizem que a partir do ano que vem terá uma proposta concreta. O governador João Dória tem falado bastante na PPP.
que muita gente está se confundindo com a questão da privatização. Privatização é uma coisa, parceria público-privada e concessão são coisas diferentes. Então, hoje está aprovado pela Assembleia a PPP e a concessão. Ele não sinaliza privatização. Não sinaliza privatização. Muita gente entende como uma privatização, mas não. É diferente, isso é parcerias. Então, eu acredito que quando chegar na Assembleia, um modelo para tudo isso, a gente possa discutir em favor da PPP. Porque a PPP, a parceria público-privada, ela funciona através de investimentos. E tendo esse investimento, a empresa vem, investe, claro que terá o seu lucro, mas a gente tem que ter um cuidado para tudo isso não ficar caro também. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Existe possibilidade desse sistema de travessias ficar mais caro? Ah, com certeza. É óbvio, porque, veja bem, se com esta tarifa que existe hoje, 12,30, se não me engano, para os veículos, eu digo aqui Santos-Guarujá, o governo tinha que aportar 75 milhões por ano, porque dava prejuízo. Se você privatiza e fazer uma coisa para funcionar, é claro que vai ficar mais caro para o contribuinte. Isso é inevitável. Isso, senão Mas a conta não fecha. no caso de uma privatização. Agora, no caso de uma PPP, pode ficar mais caro? Então, numa PPP, o que ele pode fazer é o seguinte, ele vai investir o dinheiro antes, na frente, né? E vai ter um tempo determinado, que vai ter que ser aprovado isso pela Assembleia também, para ficar, 20, 30, 40 anos, seja lá como for, assim como é o pedágio. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque você vê só, a gente reclama muito de pedágio, né? Só para dar como exemplo das balsas. Só que a partir do momento que a gente aprova essa PPP, que a gente dá autorização para o governo fazer, a gente passa a não ter mais direito de opinar, a gente não tem direito de pedir para que reduza a tarifa. Isso fica único e exclusivo do governo com a parceria a parceria privada, né? Então fica um argumento do governo com o privado. E aí perde a questão nossa de deputado, da Assembleia, de poder questionar, enfim. Mas a gente vai analisar tudo isso, não tem nada de concreto ainda. Mas quando chegar, eu faço questão de passar de primeira mão aqui para vocês, para a gente debater esse assunto novamente. Agora, o senhor mencionou, né, que estava dando prejuízo, que existia um aporte do governo do estado. Agora, nesse período em que o governo vai assumir toda a responsabilidade, vai gastar mais? Ou não? Não, eu não acredito, porque, na verdade, a Dersa, ela era uma empresa que o governo aportava, né? Então, você vai pegar a receita que ia para a empresa, que automaticamente virá para o governo, e o governo continuará fazendo o aporte que já fazia quando era Dersa. Então, não é uma conta difícil de você fazer, vai continuar do mesmo jeito. O que não é isso que a gente quer que melhorem as coisas, né? Então, eu acho que, nesse tempo todo, faltou um pouco de gestão. E gestão como um simples exemplo que eu posso te dar. Se você tem um jet ski, é natural que você faça as suas manutenções semanais. Para esse jet ski não dá problema, senão ele vai quebrar no meio do caminho. Tinham balsas que não eram feitas as revisões, não eram feitas as inspeções há mais de 5 anos. Então você imagina como é que era o nosso sistema. Por quê? Porque tudo precisava de licitação, né? O poder público é assim, demora mais. Você precisa trocar uma peça, você precisa fazer a licitação, precisa ver quem vai ganhar, quem é o mais barato. De repente, a pessoa que ganhou desiste, não conclui. E com a privatização, ou seja, a parceria público-privada, isso não vai acontecer. Isso tem mais agilidade para não passar por os processos licitatórios. É isso que o senhor está falando. A gente teve recentemente uma capa da revista Veja muito triste, né, relacionada à nossa região, e inclusive a capa era o estado das balsas, né? Sim. O estado das balsas, é o que eu disse, não tinha uma manutenção semanal, quinzenal, ou seja, como for. Então é natural que uma embarcação, barco, foi feito para dar problema. Você conversa com qualquer marinheiro e você vai ver, se não fizer manutenção, vai dar problema. Não adianta você dizer que tem um barco com um motor, porque quem tem um motor não tem nenhum. Na verdade, no mínimo você tem que ter dois. Tem que ter dois funcionando, para que se um falhe, o outro continue. Então, eu estou dando exemplos básicos, né, não técnicos da balsa, que a gente não tinha isso e a gente perdeu muito. Isso foi questão de gestão. E aí você tem o histórico de vários diretores que, por indicações políticas, vinha um, aí daqui a pouco ele ficava 6 meses, tinha um planejamento, saía, entrava um outro, por outra indicação política. Aí muda o governo, muda o sistema, agora é o Geraldo, não, daqui a pouco é o Márcio, daqui a pouco é o Serra, e o Serra não é da mesma ideia que o Geraldo, e assim
foi indo o nosso governo do estado de São Paulo e a gente ficou aí padecendo com as questões da balsa. Então, o que eu disse, gestão. Se tivesse um pouco mais de responsabilidade quanto à gestão, a gente não estaria vivendo esse problema. E é isso que a gente vai cobrar agora da Secretaria de Logística e Transporte, porque agora a gente vai cobrar direto a eles, a gestão. Agora tem um dono, o filho, né? Agora sim, agora tem pai, né? Tem pai, Tem exatamente. A gente pode garantir que os usuários das balsas, eles não vão ter uma piora no serviço? Dá para falar isso? É isso que a gente tem que lutar. Lutar todos os dias para que não piore. Imagina só, o que é a nossa maior dor de cabeça hoje, essa questão da travessia, que ninguém mais suporta, a gente aprova a extinção da Dersa e agora com um novo modelo ou uma nova proposta, esse negócio não funcione. Aí eu acho que é fechar tudo e vamos embora que acabou a festa. Para com isso. Tem que ter muita responsabilidade, muita transparência e eu sou uma das pessoas que ficarei atento a qualquer proposta que venha do governo. A gente tem que fazer audiências públicas em Santos, Guarujá, São Sebastião, Ilhabela, também aqui no Vale do Ribeira, você tem Iguape. A gente tem que fazer audiências públicas e esgotar esse assunto para que realmente funcione. E ter na nova legislação, uma aplicação de multa caso o sistema não funcione. Porque eu acho que só funcionam as coisas a hora que você responsabilizar através de multa. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a extinção da Dersa. Nós voltamos já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é a extinção da Dersa e sobre isso eu converso com o deputado estadual Paulo Correia Júnior. Deputado, depois de ter essa extinção, né, que já foi votada, os deputados da região vão se reunir para discutir algum tipo de solução mais especificamente? Normalmente a nossa relação é muito boa com os deputados, né? Cada um tem o seu estilo. Você vê, nós temos o Tenente Coimbra, que é aquela coisa da direita, do Exército. Você tem o professor Kenny, que é aquele cara midiático, né? Que tudo que ele fala de uma forma diferente. E você tem o Caio França, que é aquele cara mais ponderado, já foi filho de ex-governador, né? Foi um político com um berço. E você tem o Paulo, que é um cara que já vem mais do social, um cara mais no segmento religioso, um cara de Santos. Então você tem algumas características diferentes. Porém, quanto à Dersa, todos nós éramos unânimes do que se referia à extinção. Creio que agora a gente tem que sim fazer audiências públicas em conjunto, talvez através da minha frente parlamentar ou de uma reunião sem títulos e rótulos. Eu acho que, em primeiro lugar, não está em jogo aqui vaidades. Não vejo vaidade de nenhum dos outros deputados aqui da região. Interesse da população. Interesse da população. E a gente tem um relacionamento muito bom e são todos jovens senhores, né? Mas dinâmicos. E eu tenho certeza que a gente se entende muito bem para o que for melhor para a Baixada. E a gente vai lutar por isso. Aproveitar o finalzinho do nosso programa, gostaria que o senhor fizesse um balanço do seu mandato. O mandato começou agora, né? Parece que não. Por a Assembleia ter muitas burocracias, nós temos 24 líderes partidários. Ou seja, todas as decisões para irem ao plenário são debatidas num colégio de líderes. Então você imagina um colégio com 24 cabeças pensantes diferentes, com diferentes ideologias. Nós temos a novidade agora, que é o PSL, que vem com o discurso da extrema-direita. E você tem o PT com o discurso da extrema-esquerda. Então nós ficamos nos primeiros meses ali tentando se entender, ou tentando fazer com que a casa andasse para sair dessa questão ideológica. Eu acho que tem que ter o debate ideológico, tem que ter sim. Mas nós precisamos primeiro cuidar da cultura, da educação, do esporte, do lazer, da ação social, das pessoas drogadas que a gente tem aqui no estado, em vários lugares, enfim. Eu acho que a gente já superou esse momento e a gente começa a entrar no debate que interessa à população. Eu me sinto muito lisonjeado pelo dinamismo, o que eu aprendi no mandato passado. É muito bom você ter experiência para você chegar na Assembleia. Agora presido a Comissão de Assuntos Desportivos para tratar da questão do esporte no estado de São Paulo de maneira geral. Sou vice-presidente, fui eleito da Comissão de Atividades Econômicas, que é uma comissão importantíssima porque fala do futuro, fala de geração de empregos, fala da fomentação do comércio,
principalmente onde eu tenho batido bastante na questão do Vale do Ribeira, onde a gente já vem tratando assuntos de incentivo à plantação de pupunha, baninicultores e piscicultura. Então, eu estou feliz com esse começo. Então, vem muita novidade por aí que fica para uma próxima conversa, né, deputado? Com certeza. Tem muita coisa para a gente falar ainda. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. A ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.